Espero que seja mesmo, viu? Porque se não for, é mentira. Pecar, mentir é pecado, para o padre é pecado dobrado. Dupla penitência. Brincadeira, uma alegria imensa falando aqui com vocês hoje, não é? E queria retomar com vocês. Hoje o padre vai falar das 5 pedrinhas, mas antes, quem que esteve na missa das primícias, levante a mão. Algumas pessoas estiveram, não é? Foi uma bênção. Inclusive, aconteceu tanta coisa depois das primícias que mexeu com tudo lá, mas graças a Deus, Deus tem encaminhado tudo, não é? E tem feito obra nova. E eu vou falar das primícias um pouco também aqui, retomar algumas coisas. E eu queria pedir para vocês que a partir dos próximos encontros, você vá criando o hábito de trazer as Sagradas Escrituras. Porque eu vou trazer vários elementos, eu queria que você anotasse. Sabe por quê? Essa palavra ela vem aqui e você não anota, você não guarda os melhores momentos. E a nossa memória é fraca demais, gente. A gente chega lá, esquece. Se eu perguntar para o povo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem participou da missa agora? Que levanta a mão. Se eu perguntar o evangelho, todo mundo consegue responder? Aí o povo já dá uma hesitada. Porque a gente esquece, né? A gente precisa ter o hábito de ter caneta, anotar, saber qual que é a palavra. Porque sabe o que acontece? É o que fala naquela palavra do semeador. O semeador saiu para semear, mas veio o demônio e pegou a semente. Ele roubou, pela falta de atenção nossa. E gente, entenda uma coisa. As pessoas têm medo de andar com Bíblia. Bíblia não é coisa de protestante. Não é coisa de protestante, é coisa de católico. Amém? Tem um povo que acha que a Bíblia desceu de zíper do céu. Arrumar, não. Somos nós que mantivemos a Bíblia. Inclusive, quando teve o sínodo de Jâmnia, no século 70, os fariseus afirmam que os cristãos são hereges, e é por isso que começa a perseguição do império sobre os cristãos, e eles assumem uma versão com 66 livros, não é? Que é a versão judaica. A nossa tem 73, porque entende como inspirados alguns livros que não estão na deles. E o critério nosso é sempre a procura pela verdade, porque por mais que tenhamos a tradição, o magistério, são realidades que estão juntas. Por exemplo, a palavra de Deus para nós, guarda isso, ela não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. É o verbo eterno do Pai que assumiu nossa condição humana e viveu entre nós. Ele é a palavra de Deus. Agora, o que nós entendemos que é verdade, que é a palavra de Deus? Sagrada Escritura, tradição e magistério. A Sagrada Escritura, a alma de toda a teologia. A tradição é sempre a procura por essa palavra sendo anunciada ao longo da história pelos primeiros padres. E o magistério, os sucessores dos apóstolos, são aqueles que as interpretam adequadamente, porque esse negócio da interpretação livre das Sagradas Escrituras é um problema, gente. Tem tanta gente falando coisa de Bíblia e a gente publica nas redes sociais e coloca ali, mas não tem consistência nenhuma. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem você tem ouvido. Vou ser bem sério para você. Se a sua base de fé, de conteúdo, de catequese, de evangelização não é muito boa, não vai escutar pastor não, que você vai se confundir. Você vai se confundir. Não que eu tenho medo de perder o voto, não é isso não. Vai falar umas coisas que você vai achar bonito, mas não tem consistência. Não é verdade? Nós temos que escutar a palavra, aquilo que de fato ela diz, porque essa palavra muda. Amém? Então eu queria retomar com vocês, só para a gente se recapitular, a questão das primícias, lembra? Primeiro versículo, eu vou dizer para você, se você for bom de endereço, vai lá em Romanos 11, para te ajudar. Não vou fazer isso sempre, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 11, versículo 16, é um versículo apenas, e a partir desse versículo nós vamos trabalhando os demais. Os outros eu não vou fazer vocês abrirem, a não ser o de Gênesis, depois eu vou falando, só para a gente ter alguns elementos, para que seja um momento também de informação. Romanos 11, 16, diz o seguinte: amém, misericórdia, amém. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Palavra do Senhor. A questão das primícias, de consagrar os primeiros frutos, é algo que está presente nas Sagradas Escrituras, desde o livro do Gênesis, esteve na lei cerimonial durante a lei de Moisés,
e depois também permanece na vida dos cristãos. Há um texto chamado Carta a Diogneto, que é um dos primeiros catecismos que nós temos acesso, e lá eles já consagravam as primícias. E tem coisa que não é porque não é falado aqui que não se vive. Por exemplo, algo que se perdeu muito, o jejum. A gente não jejua mais. Eu sei que você está pensando, você está falando de jejum, mas o senhor é gordo. Mas eu sou um gordo que jejua. O problema é depois que quebra o jejum, meu irmão. Depois que quebra o jejum é só benção. Mas tem que fazer, gente. Mas o jejum tem que nos levar a moderar os apetites. Eu sei que nisso aqui eu estou errado. Nós temos que voltar para algumas práticas concretas. Na carta de Diogneto, por exemplo, tinha uma orientação que se jejuasse às quartas e sextas-feiras, e não às terças e quintas no dia dos hipócritas, que é o dia que os fariseus jejuavam. E logo os primeiros padres da igreja, eles fizeram, a organização dos dias não por temas, mas como se fosse uma intenção. Então de segunda-feira se rezava pelos mortos, de terça-feira se lembrava da paixão. Olha de onde vem os dias do rosário. De quarta-feira se jejuava por renúncia ao pecado, por mais que sejam os mistérios gloriosos. Quinta-feira sempre foi um dia dedicado à adoração ao Santíssimo Sacramento, tanto que dia cai mesmo Corpus Christi? Numa quinta-feira. E sexta-feira, por conta da paixão, se jejuava também. Em alguns momentos o povo jejuava inclusive aos sábados, mas tinha essa cultura, era algo cultural, era normal, todo mundo fazia. O problema é que a nossa geração, ela tem alimento tão rápido, não é? Eu mesmo chego em casa lá, você bota aqui no aplicativo, inclusive é uma facada, que vem o preço do aplicativo. Mas dá 15 minutinhos e chega lá. É só comida. Mas naquela época não, além do trabalho de fazer, eles jejuavam. E quando falamos de consagração das primícias, você que veio na missa do domingo, das primícias, o texto de Hebreus 11, quando fala da consagração que Abraão consagra Isaac, vai dizer, isto também é um símbolo. Por que um símbolo? É um preceito, uma lei espiritual, que nós precisamos aplicá-la para vivermos debaixo da bênção. Você vê que no primeiro momento, se você for rápido de endereço e quiser pegar, lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 7, vai dizer de dois irmãos que se amavam muito, Caim e Abel. Diz o seguinte, versículo 3, passado algum tempo ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Olha que interessante, para um pouquinho aqui. Primeiro nós vemos a oferta de primícias. O que é as primícias, Vai dizer, lá em Êxodo 34, 26, que é as primícias dos primeiros frutos. É como se você, quando for separar algo, a primeira parte você já separa para Deus. Para ficar claro, antes de aprofundar aqui o texto, pedir uma licença para o texto, eu contei um exemplo de aniversário da missa das primícias, Quem aqui, não é para saber a idade não, mas quem aqui é da década de 90 para trás aí, levanta a mão. Pode levantar. Ô gente, vocês lembram como que era os aniversários? Eu estava falando para o povo como que era. Você lembra? Era aquelas balas de coco, lembra? Tu que fazia em casa. O pessoal fazia coxinha em casa. Molhava a coxinha no leite, depois tudo feito em casa, não é? Aí tinha um momento, um momento maior para mim, era aquela bexigona que ficava no meio da festa. Nossa Senhora. Eu não vi a hora de estourar a bexiga. Não vi a hora de estourar a bexiga. Você percebeu que a festa era baseada em competição. Quando estourava aquela bexiga, não tinha mais irmão, irmã, mãe, pai, dignidade, respeito humano. Eu lembro que era esperto, eu já fazia assim com a camisa, Só que aqui eles faziam, eles punham maisena, lembra? Então estourava e sujava todas as crianças. Olha que fase. Olha como que era as festas da década de 90. Fora as músicas, não vou nem entrar no mérito. As canções, da década de 90 que se cantavam nos aniversários. Aqueles bolos com mais chantilly que massa, lembra? Normalmente era aquele chantillyzão azul, raiz. Você pegava assim, puro açúcar, aquele, tinha tudo feliz,
E é uma geração que não tinha vergonha de levar as coisas para casa, lembra? Já levava nos pratinhos tudo embora, assim, salgadinho. Por isso que eu falo, você vai em casa de pobre, que nem foi o meu caso, é farto o negócio. Você vai no aniversário, você volta com bolo, salgadinho, 3 filhotes de cachorro. Você leva um monte de coisa embora. Só que tinha um momento que mais importante que o da bexiga, que era o quê? A hora do bolo. Quando pagava a luz, 70% dos brigadeiros sumiam. De maneira misteriosa. As crianças com a bochecha desse tamanho, mastigando, não sei o que aconteceu, comia tudo. Mas depois que as luzes se acendiam, tinha o parabéns, aí tinha aquelas brincadeiras super confortáveis, né, com quem será, ficar todo mundo feliz, né? E depois falava de quem é o primeiro pedaço de bolo. É aí que começavam as brigas. De quem que é o primeiro pedaço de bolo? Porque o primeiro pedaço, imagina uma coisa, a pessoa mais importante do aniversário, quem que é? O aniversariante, certo? Ele é o mais importante. Está todo mundo ali por causa dele, não é verdade? Agora, a pessoa mais importante te dá o primeiro pedaço de bolo porque ela fala, para mim, você é a mais importante. E sabe o que é interessante? Tinha umas mães que choravam, escondido, quando não ganhava o pedaço de bolo. Ele não me ama mais. Quantos pais já não vi? Ele fala assim, dá esse bolo para sua mãe para não dar briga depois. Já falava já, porque senão ficava chagado no primeiro pedaço de bolo. Para que a gente entenda o que são as primícias, seja dos nossos recursos, seja do nosso tempo, as primícias é dar para Deus a primeira parte. Não é porque Deus precise, Ele não precisa de nada, Ele é Deus, certo? Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, não falta nada em Deus. Mas a consagração das primícias mostra quem Ele é para você. E a maneira como temos consagrado o nosso tempo, os nossos recursos, mostram quem Deus é para nós. Porque entenda uma coisa, as nossas obras não podem nos salvar. Vamos supor, se a partir de agora eu começar a fazer muito mais obras de caridade, muito mais obras, tudo bem, vou fazer um bem para a sociedade, um bem para o povo, mas não são essas obras que me salvam. Quem me salva é Cristo, que me adquiriu na cruz, depois eu vou falar sobre isso. Não estou dizendo que não é para você fazer, estou dizendo que a motivação para fazer não pode ser alcançar a salvação, mas tem que ser um reconhecimento de Deus na minha vida, de Deus na minha história, por isso eu faço o que faço. Esse é o sentido. E quando falando de primícia, você viu que aqui tem Abel e Caim. Perceba uma coisa, vai dizer que passado algum tempo, Caim ofereceu o seu sacrifício, a sua oblação. Só que vai dizer que Abel não. Abel ofereceu para Deus o primogênito. Nasceu ali o primeiro bichinho, esse aqui é de Deus, separou. Pegou a gordura, imagina que seja a picanha, a parte mais gorda da carne. Falou, isso aqui é para Deus, separou o melhor. E Deus se agradou de Abel. Falou, mas Abel me colocou em primeiro lugar e não se agradou de Caim. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui. Pode abaixar, quem tem mais de um filho vai perceber isso. Se você dá um agrado para um e não dá um agrado para outro, guerra feita. Já começa a falar, tá vendo, ó? Sempre gostou mais dele, ó, tá vendo? Mas os dois sabiam o que tinha que fazer, sim ou não? Sabiam. Não é por falta de conhecimento. Mas Caim deixou Deus para um segundo momento e Abel em primeiro. Tem uns estudiosos que dizem que aqui é uma briga entre pecuária, e o pessoal começou a cultivar o solo, o povo cuidava dos bois, e o povo que cultivava o solo. Não fosse uma briga, eu acho muito... Pode ter um desenvolvimento social, mas não é o primórdio. Há quem diga que a oferta não foi aceita porque talvez Caim poderia ter oferecido um cordeiro, que seria imagem do Cristo, mas a questão não é aí. A questão é que a oferta de um, ela é feita como primícia, e a do outro é feita não como mais importante. Talvez aqui Caim tinha dado até mais, mas não é o mais que Deus quer, é o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar em Deus é o que nos traz bênção. Olha o que aconteceu no versículo 7. Deus fala no versículo 6 aqui. O Senhor disse-lhe para Caim, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deves dominá-lo.
ele não ouve a Deus. Ele vai e mata o próprio irmão. Para pensar nisso? A gente passa umas vontades às vezes, não passa? Matar não. O meu está dando um trabalho lá que tem hora que eu falo, olha Jesus, olha, não a ponto de matar, pelo amor de Deus, nem estou incentivando isso aí. Mas a convivência entre irmãos é forjada nos conflitos, é ou não é? Mas o que agradou de fato a Deus aqui? O primeiro momento, o primeiro passo. Eu vou apresentar para vocês agora o porquê que Deus cultiva na gente isso. Nós temos em Gênesis, capítulo 16, se você quiser depois verificar de Abraão, capítulo 19 de Abraão, de Gênesis, Abraão que ele oferta nada mais, nada menos que Isaac. Quem aqui é pai? Levanta a mão de novo. Pode baixar. Liguei para o Gabriel, meu primo, hoje, ele está bobão lá. Está com o José, nasceu o José dele. Pensa no moleque grande. 3,540 kg. 49 centímetros. Quase veio andando a maternidade assim, ó. O José. Aí está lá, olha como são as coisas. Já está a nenezinha, outra, né? Ela não pode ver nada que ela pega na mão e fala, meu. Ou seja, você não tem nada aqui, José. Você que lute pelo seu. O filho é a maior experiência que um pai e uma mãe têm na vida, sim ou não? Você pode perguntar. A mulher, normalmente, a experiência assim, grandiosa dela é quando ela se percebe grávida. Ela fica diferente. O homem, não que ele não fica feliz quando descobre que é pai, mas quando ele vê aquela carinha de joelho, ele se apaixona, ele fica bobalhado. Tem homem que chora, que se emociona, tem uns frouxão que desmaia, tem de tudo, não é? Agora você imagina o quanto que Abraão confiava em Deus, porque Isaac era o filho da promessa, e Deus falou que ia dar uma descendência a partir de Isaac. Aí chega um belo dia, Deus fala, Abraão, pega Isaac. Eu acho que Deus apelou aqui, o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece sacrifício. Isaac pega o menino, e vai até o final, e Deus provê o cordeiro. Sabe o que é interessante? Hebreus 11 vai dizer que Abraão acreditava tanto em Deus, que ele sabia que mesmo se ele ofertasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Olha a fé de Abraão. Lembra que eu dizia para você semana passada que, de fato, a teologia, ela não serve para que a gente saiba quem Deus é. Quem diz isso é São Tomás de Aquino. Ela serve para que saibamos o que Deus não é. Porque o que Deus é está muito além de qualquer discurso humano, de qualquer raciocínio, de qualquer reflexão, está muito além de todas as coisas. E Abraão tinha clareza daquilo que Deus não era, alguém que mente, alguém que rompe uma promessa. E é por conta dessas primícias, que quando nós chegamos em Êxodo capítulo 4, versículos 21 e 22, que Deus pede ao faraó os seus primogênitos. Ele tem Israel como primícias, porque Israel é filho de Isaac. Jacó se tornou Israel, é as primícias de Deus. E quando o faraó não deixa o povo sair para celebrar a Páscoa, Deus avisa, já que você não vai deixar, eu vou ferir todos os seus primogênitos. É o que acontece, mata todos os primogênitos dos egípcios. E tanto o Salmo 178 como o Salmo 105 vai trabalhar que eles são primícias do mal. Porque de fato, eles tentaram tirar, parar e barrar o projeto de Deus. Mas a partir daquele momento, olha que interessante, Deus começa a cultivar na consciência do seu povo, de que os primogênitos eram dele. Mas olha, todas as coisas são de Deus, sim ou não? Só que Deus entende que o povo precisa fazer um ato, para que saiba que de fato é dele. É aquele exemplo que eu dei no domingo na missa 19h30, quem participou. Guarda uma coisa para você tratar com gente folgada. O favor que não é lembrado que é a favor, torna-se dever. Por quê? Desculpa o que eu vou dizer, quantas vezes que a gente ajuda as pessoas, e ajuda a gente, com cesta básica, a gente faz tudo aqui, o pessoal movimenta. E às vezes, já teve vezes, quando eu cheguei diácono, a gente entregar a cesta para a pessoa tomando cerveja, aqui sentada, nós que entrávamos e colocávamos a cesta dentro da cada pessoa, como se estivéssemos fazendo um favor para a pessoa, entendeu? Não estou dizendo que você tem que jogar na cara, não é isso. Mas se não for lembrado que é um favor, se torna dever, se torna obrigação. Começa na sua casa todo dia a fazer o cafezinho você. O dia que não tiver, alguém vai brigar com você. Cadê o café? Você nunca falou que você ia fazer todo dia. Você fazia por um carinho, não é verdade?
o favor, que não é lembrado que é favor, é dever, e Deus nos conhecendo, sabe que a gente precisa de algo material. Deixa eu tocar em outro ponto um pouco mais triste, luto, por exemplo. A pessoa que passa por uma experiência de luto, nós passamos em casa como irmão, ó criança, a pessoa que não vai, não enfrenta e não participa do momento, ela não resolve a vida. Fica algo faltando, sabe? Quando ela não vai, não faz experiência, é uma dinâmica humana, existencial. Todos nós passamos por isso. Deus vai cultivando o povo essa consciência, porque Ele fala, ó, eu poupei vocês, agora os primogênitos são meus. São meus os primogênitos. Vocês vão ter que resgatar. E como é que se resgatava o primogênito? Morreu o animalzinho lá, matou o animalzinho, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro como resgate do seu primogênito. Nunca teve na Bíblia sacrifício humano, mas sacrificava o animal em função do seu primogênito. E se fosse um jumento, coitado, ou quebrava o pescoço, ou ele era resgatado, ou também era sacrificado em função do primogênito. Ficou claro? Se você quiser acompanhar depois, está em Êxodo 13, dos versículos 11 ao 15. Então, todas as vezes que nasceu o seu primogênito, você tinha que resgatar para que ele fosse seu. Para que ele fosse seu. É como se você comprasse de fato de Deus. É esse o sentido que muitas vezes nós perdemos de consagração das primícias e de senhorio de Jesus. Olha uma outra imagem. Levítico 25, 25, se você quiser anotar aí, vai explicar como que acontece a redenção de uma família. Já disse para vocês sobre isso. Vamos supor que você estava devendo muito, e você não tivesse como que pagar a sua dívida. Se você não tivesse, você era vendido como escravo, não é? Se você tivesse a sorte de estar na região do sul, não é? Ali Judá, Benjamim, a cada 7 anos tinha um jubileu. Agora, se você não teve sorte, estava lá em Edom, no norte, você ia ter um jubileu a cada 50 anos. Agora imagine uma coisa, você fez a maior dívida da sua vida, maior dívida. Você vai ser tido como escravo para alguém. E o próximo jubileu é daqui 50 anos. Imagina. Você fala assim, vamos ser escravo mesmo, é isso aí, vamos embora. A única chance de você não ser mais escravo era vir alguém e resgatar você da mesma forma que o sacrifício do cordeiro resgatava o filho. Então que ele vinha, pagava a sua dívida, mas a partir de agora você era dele. É esse o sentido de redenção. Redenção é um ato de compra. Não é algo bonitinho. Quando fala redenção, a gente só lembra de algo que é importante, que é o perdão dos pecados, mas é um desdobramento. Redenção é ato de compra. Deus nos comprou. E a cada Santa Missa, quando ele é imolado aqui no altar, ele nos readquire de novo. Celebra a nossa readquisição de fato. Nós somos dele. Esse é o sentido e essa é a consciência que tem que ser cultivada. E por que é importante nós entendermos isso para depois de entrar nas 5 pedrinhas? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, não é porque eu sou bonitinho e sou melhor. É porque Deus já fez por mim algo que eu não vou conseguir fazer por Ele jamais. E se eu não o fizer, não é Deus que vai estar perdendo, mas sou eu que perco algo melhor de Deus, porque vivo negando a realidade. E tem muita gente, eu fico vendo às vezes ou nos atendimentos, ou nas pregações, o que o povo gosta de ouvir, e na maioria das vezes a gente não quer viver uma conversão de verdade, desculpa dizer. Na maioria das vezes as pessoas não querem mudar de vida mesmo. Na maioria das vezes a procura das pessoas por Deus, ou é por descargo de consciência, ou é porque ela quer receber alguma coisa. Olha, quando chega a fase de novena de santo famoso, vamos supor, Nossa Senhora de Fátima famosa, Santo Antônio, é ou não é? Tem um povo, o coitado do Santo Expedito aí, que você vê que o Santo Expedito ainda bota um pouquinho de café para o pessoal põe, né? Isso é superstição, viu? Não pode fazer isso não. Tem um povo que é pior, no desespero de casar, elas pegam Santo Antônio e botam ele de ponta cabeça no copo d'água. Você acredita? Ela acha que o santo não tem nada a ver que isso é ruim. Não é? O santo tem a ver com isso aí. E bota o santo ponta cabeça lá, achando que o santo vai resolver o que é para ela fazer. Só que normalmente, quando a pessoa consegue a graça, ela não volta mais. Porque ela já conseguiu o que ela adquiriu. É que nem só do Bruno. O Bruno,
filho da Regina, ele rezava porque ele queria um gato. Todo dia ele rezava lá cedo e pediu o gato. Um dia caiu um gato na casa, acredita? Caiu. Aí foi chamar para rezar, falou, não, não vou não. Por que não? O que eu queria, eu já consegui. Já tem um gato. A gente reza da mesma maneira às vezes. A gente vai rezando até que a gente consiga a graça, aí depois para. Aí depois não tem permanência. Aí não tem vida de santidade. Não tem procura por Deus. Não tem procura pelos sacramentos. Mas eu tenho que entender que as primícias que têm que ser consagradas são os primeiros frutos. Desde a hora que eu acordo, a minha oração, pessoal, a primeira coisa que eu faço, com os meus bens, com todas as situações, é Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? O que o demônio mais quer fazer, e é o que nós vamos trabalhar muito aqui, é tirar Deus do primeiro lugar. Ele quer tirar Deus do primeiro lugar, porque desde os primórdios, ele quis ocupar o lugar de Deus. São Miguel bota ele para fora, porque ele queria usurpar o lugar de Deus. E olha que interessante, é uma tradição franciscana, que a fonte eu desconheço com precisão, mas diz o seguinte, aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho e arrogância, Francisco recebe por humildade e despojamento. Como se subisse no lugar dele, ou seja, se esvaziou tanto que se encheu de Deus, e Deus lhe deu um lugar mais sublime, mais digno, não como uma honraria, mas um reconhecimento de alguém que entendeu quem é que Deus está, quem Deus é. Porque nós vamos dando desculpa para não pôr Deus em primeiro lugar. É por isso que agora, quando falamos das 5 pedrinhas, quem que lembra? Lembra? Santa Missa, Santo Rosário ou Santo Terço, Sagrada Escritura, jejum e confissão. 5 pedrinhas. Inclusive depois eu queria que botasse a urna aqui para a gente continuar rezando para as pessoas. Vocês estão rezando para o povo que vocês se comprometeram? Sim ou não? Sejam bem, quem está rezando, levanta a mão. Vocês que estão rezando, tomam vergonha, viu? Tem oração de perdão também para vocês fazerem. A realidade vai acontecer através de maneira espiritual. Porque é assim que acontecem as coisas. As 5 pedrinhas precisam estar na sua vida. O que eu quero que você faça como compromisso a partir de agora? Ficou claro que Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu resgatador, sim ou não? Ficou claro? Ficou claro que Ele é o Senhor, sim ou não? Ficou claro? Só que, o que nós precisamos fazer? Nós temos que retomar na nossa experiência de fé algumas práticas espirituais que estão praticamente esquecidas. O Santo Terço, hoje a gente reza aqui, mas eu sei que a maioria das pessoas não rezam o Santo Terço. O rosário é o ideal, mas pelo menos o terço todos os dias. A leitura das Sagradas Escrituras, às vezes fala, não, é muito difícil. Aí lê Senhor dos Anéis, lê Harry Potter, aí lê não sei quantos livros, lê romance. Tem uns outros livros aí que eu nem vou falar, tá? Você já sabe o que é. Tom disso, tom daquilo, né? E assiste, e lê. E lê escondido ainda, para ninguém saber. Você fica imaginando um monte de besteira lá. Fica lendo, e lê, e vê isso e vê aquilo. Aí eu falo que você não pode ler a Bíblia, gente. Pode ser preguiçoso. Na internet hoje, você consegue por um clique ir para o céu e para o inferno, consegue? Você tem dúvida? Vai lá nas escrituras lá. Vá atrás. Porque você percebeu que a gente fala que é católico, é cristão, mas nunca lemos a Bíblia, nunca lemos o catecismo. Eu nem falei do catecismo. Se fala do catecismo, é pior ainda. Que é onde está ali a síntese daquilo que cremos, daquilo que precisamos ser vivenciado. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, não vai mudar nada em nossa casa. Portanto, a partir de hoje, você vai ser com a firme decisão: eu vou rezar o terço todos os dias. Eu vou ler a Sagrada Escritura todos os dias. Se você não conseguir a Bíblia de capa a capa no primeiro momento, a liturgia do dia, tem os textos lá, você vai tendo acesso às Sagradas Escrituras. Olha, coloca a confissão mensal, conforme você precisar, mas volta a se confessar. Mas volta a se confessar do jeito certo, com o exame de consciência. Pega de sexta-feira, eu tenho certeza que quando vocês colocam lá sextou, eu imagino que é jejum, que é, não é? Alguma corrente de oração. Eu acho que eu estou equivocado um pouco, né? Sextou. Não, você pega de sexta-feira, você fala assim, não, eu sou católico, eu não como, não como. Ô, gente, vou falar para você, jejum não mata ninguém não, vai treinando seu corpo, não vai morrer não. Tem pessoal que fala assim, eu vou morrer se fazer jejum. Nossa, se morre mais por excesso de alimento que pela falta dele. Faça jejum. A força espiritual, pega a sexta-feira, consagra para Deus. Vai só na água,
vai firme. Se você não conseguir no primeiro momento, faz uma refeição. Duro que o povo se sabota, né? Não, você pode fazer uma refeição, mas faz uma refeição. Sabe? Sabe aquela refeição depois do pedreiro ter trabalhado o dia inteiro? É aquela. Não é isso aí também. Mas, gente, de maneira concreta, vamos dar ritmo nisso. Vida de oração. Olha, tem gente, que desculpa o que o padre vai dizer, não vou pedir para ninguém levantar a mão, que até hoje não sabe onde é a capela, aqui da igreja. Não sabe onde é a capela. Eu vejo as pessoas às vezes, o Santíssimo está exposto, elas passam pelo Santíssimo, não sabem, não fazem nem se ajoelha, e vão para a capela, pelo menos sabem onde é a capela, já dá um bom sinal, e fica lá. Mas ele está aqui em Jesus às vezes, exposto, e o ostensório tem 1 metro, ela não enxerga. Como é que a gente quer vida de mudança, se eu quero fazer as mesmas coisas? Percebem? Não tem como, gente. E não tem como eu querer que a palavra caiba na minha vida. É minha vida que tem que viver a altura da palavra. Deixa a palavra mexer com você. Deixa ela transformar você. Deixa ela mostrar. Outro dia, uma pregação que para mim foi muito providencial. Você percebeu como que parece que é sempre mais difícil fazer as coisas de Deus? Sim ou não? Nossa Senhora, é ou não é? Nossa, para você viver problema, enquanto você está no mundo, você pode fazer qualquer coisa. Vai para casa, o povo te critica que você está indo rezar. E se você vai na missa, reclama que você vai na missa, reclama você reza o terço. E fala, leva a sua cama para a igreja, como é aqueles negócios que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? E não pode rezar porque incomoda. E sabe por que é difícil? Para que você entenda que você não prestamos, gente. Fala assim para quem está do seu lado, você não presta não, ô. Sempre ter vontade de falar isso, né? Fala de novo, vai, você não presta. Dá uma alegria, não dá? Agora fala, eu também não presto. Sabe por que isso, gente? Se teve uma cruz, foi porque nós não conseguimos por nós mesmos alcançar o que tem que ser alcançado. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser dificultoso, vai ter que ter renúncia. E uma coisa que o povo não entende, o povo acha que, por exemplo, você veio para Deus, há uma mudança mágica na sua cabeça, a partir de então, você não tem pensamento ruim, você não tem atitude ruim, você não tem tendência aos maus hábitos. Não, gente, isso aí é mágica. A graça é transformadora, ela pressupõe a natureza, ela fortalece. Mas sempre vai ter essa peça atrás aí que se chama você, que sempre vai tender para algo que é ruim. É assim que é, gente. Eu tenho vindo à missa aqui 5h30 todo dia. Você acha que eu tenho... Eu adoro, depois que chego. Mas até vim. Nos primeiros minutos eu me arrependo de ter nascido. Depois eu exorcizo esse demônio. E eu sempre me acordo para me atrasar com paciência. Mas eu chego no horário aí. Ainda bem que tem as meninas assim que ajudam. Para mim é difícil. É ou não é? Está acordando ali, ó. E eu duro que agora, mesmo quando não tem que acordar, eu acordo mesmo assim. E vamos embora. Você percebeu? Você não vai ter vontade. Outra coisa que você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade de dizer não para aquilo que está atrapalhando sua vida. Esse relacionamento que não vai para frente, que está te fazendo mal. Tem que dizer não. Aí o pessoal fica preocupado. Mas e se a pessoa sofrer? Mas quem está sofrendo é você. Cada um com seu sofrimento e sua dificuldade. Você não pode ser injusto. Mas se nós não tivermos algumas atitudes concretas, não, eu vou fazer isso. Eu vou parar com o vício. Para algumas pessoas a bebida não pode mais existir. Porque transforma, acaba com o lar. E o duro que quem bebe sempre acha que não está bebendo mais do que poderia beber. Sempre acha. É a pessoa que quer dirigir normalmente. Não é? Vício em pornografia. Quantas pessoas passam por isso? Quantas situações? Quantas realidades vai minando? A gente tem que começar a cortar, gente, essas coisas. Só que, entenda uma coisa. Para viver em Deus, Ele quer que você, não que Ele quer te humilhar, mas que você vai chegar no momento e vai dizer, Senhor, se não for pelo Senhor eu não consigo, não vai dar certo. E é a partir daí que começa a mudança, porque vai haver um momento em que eles vão olhar para você, a sua família, os seus amigos, e falar assim, olha, só Deus mesmo pode ter feito isso. Só que você tem que começar consagrando a Deus as primícias, os primeiros frutos, as suas primeiras horas, os primeiros momentos. Ele tem que ser o primeiro em tudo na sua vida. Enquanto você se colocar em primeiro, você está construindo a derrocada da sua vida, da sua história. Feche os seus olhos.
Baixe a sua cabeça. E nesse momento, peça que Deus de fato olhe para o seu coração. Quanto tempo faz que você não cria um compromisso mesmo com Deus? Depois o padre vai passar nas redes sociais as 5 pedrinhas. Mas se você fizer o desafio de vir na missa todos os dias, terça todos os dias, confissão, leitura bíblica, adoração a Jesus, se a sua vida não mudar, eu prometo que eu nunca mais eu prego isso, mas é impossível não mudar. Se você se comprometer com Deus, Ele vai se comprometer com você. Se comprometa com o Senhor nesse momento. Vamos nos preparando para receber Jesus. Vai se levantando. Daqui a pouco Jesus vai estar entre nós. Te chamo de Rei e Senhor, pode ser Yeshua. Vamos cantar Yeshua enquanto nos preparemos para receber Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Te chamam de Deus.